Bom, antes de mais nada, né, acolhendo vocês, gostaria de passar alguns comunicados a vocês, né? Primeiro de tudo, hoje a gente vai dar continuidade à formação que a gente iniciou nas duas últimas ATPCs por disciplina, né, por componente. Mas, de modo muito particular, no dia 29 de setembro, a última terça-feira do mês, nós teremos uma participação especial do professor Edivaldo Sotana, que é um professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Ele é formado em História, e eu entrei em contato com ele para que ele pudesse trazer um pouco da reflexão que ele fez, e, enfim, para dentro do ensino da história e poder compartilhar conosco. Então, dia 29 de setembro, ele vai falar conosco, né, por meio desse instrumento, né, que é o Google Meet, sobre os usos da imprensa para a pesquisa e para o ensino de história, tá? Então, a gente havia conversado um pouquinho nos ATPCs anteriores, que existe uma dificuldade em poder fornecer uma formação específica de história, uma vez que nós não temos CCNP de história. Mas nós não vamos deixar ninguém desassistido nesse sentido, tá? A gente vai tentar fazer algumas formações que consigam conciliar os dois componentes, história e filosofia, e está previsto alguns bate-papos, alguns momentos de bate-papo com profissionais específicos da área. Também virá um filósofo para falar conosco, também fazer um bate-papo com a gente, só que ainda não confirmou a data, então ainda não vou divulgar, tá? Mas dia 29/9 já está certo, última terça do mês, o professor Edivaldo Sotana virá falar sobre o uso da imprensa no ensino de história, tá? Então, eu acredito que vai ser um momento muito rico para nós, e na próxima TBC nossa, já terei algumas informações mais detalhadas a respeito desse momento que nós vamos ter, e aí eu repasso a vocês, tá? Então, para hoje, né, o que nós faremos hoje? Como eu disse, a gente vai continuar a nossa formação que tivemos no primeiro dia nosso de ATPC. Nós falamos um pouco sobre os usos do texto filosófico em sala. Aí, num segundo momento, falamos sobre o uso filosófico do texto, não é? Então, que não precisa necessariamente ser pelo filósofo, né? Mas o professor de história, por exemplo, pode trabalhar criticamente um texto, né? Pode e deve, né? Até, pensamos assim. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, nós vamos continuar um pouco essa discussão sobre o trabalho com textos, e nós vamos falar um pouco sobre que tipo de estratégia a gente pode adotar para poder trabalhar de forma mais significativa com os textos, tá? Então, pode passar um slide para mim, Fernando. Eu vou começar a nossa TPC de hoje trazendo uma história para vocês. Pode passar, Fernando. Tá, me deu uma desconfigurada os slides. Isso, mas a gente vai se organizando aqui. Eu queria contar para vocês primeiro uma história, né, uma história conhecida por grande parte das pessoas, né, talvez vocês conheçam, uma história real, né, de um texto que matou 7 pessoas, né. Não é uma historinha, é um fato real mesmo, né, 7 pessoas morreram a partir de uma interpretação, uma leitura errada de um texto. E é disso que nós vamos falar, né? Nós vamos começar com essa história, tá? Evidentemente, a TPC não é sobre a história, mas eu vou falar um pouquinho dessa história e mostrar um pouco o que aconteceu e como que a gente pode trabalhar no sentido de não permitir que essas coisas aconteçam,
tá? Então, no dia 1º de fevereiro de 2003, é uma história que acontece em 2003, tem aí uma imagem de um astronauta, porque nós vamos falar da expedição do ônibus espacial Columbia. Não sei se vocês se recordam, né, desse momento, um momento histórico. Dia 1º de fevereiro, a nave, né, o ônibus espacial chamado Columbia, ele tenta reentrar na Terra, né, na atmosfera terrestre, após 13 dias em órbita, e, e aí há um acidente, né, acontece um acidente. Então, o que aconteceu? Passa o próximo slide para mim, por favor. Isso. Aí está a foto, não, isso. Aí está a foto do ônibus espacial, né, no momento da decolagem, lá no Cabo Canaveral, em Houston. E o que aconteceu? No momento da decolagem, vocês percebem que o ônibus espacial está coladinho aí nos propulsores, né, que impulsionam e que vão levar ele até a órbita. E no momento da decolagem, escapou de dentro dessa estrutura do propulsor uma espuma que cola, que mantinha colado o ônibus espacial nesse propulsor, né? E essa espuma, você vai falar, mas uma espuma não vai fazer mal, né? Só que, como eles estão a muitos quilômetros de velocidade, essa espuma se torna densa e ela bateu na asa do ônibus, né? Abrindo um buraco na fuselagem. Bom, isso no 13 dias antes, né, no momento da decolagem. Então eles subiram, foram para a órbita e ficaram durante 13 dias lá. O que acontece? A NASA, então, começou um movimento de tentar entender o que aconteceu, por que aconteceu. Pode passar, Fernando, não tem problema. E o que fazer para consertar, né? Para ver o que era possível fazer. Se era necessário enviar uma equipe de, de resgate ou se era possível eles reentrarem em órbita do jeito que estavam. Por quê? Os astronautas eles levam ferramentas para consertos, mas eles perceberam que pela a dinâmica de como aconteceu, né, o evento e o que aconteceu, eles não teriam ferramentas suficientes para consertar a fuselagem. Tá? Então, a partir da decolagem deles, passou-se a desenvolver um debate dentro da NASA, em parceria com a Boeing. Por que a Boeing? A Boeing é a empresa que faz, que é responsável pela parte física dos ônibus espaciais e das naves. Né? A NASA ela é responsável mais pela gestão, pela formação dos astronautas, né? Toda a outra parte. Essa parte ela é terceirizada para a Boeing. Então, o que aconteceu? O pessoal da NASA mandou uma mensagem para a Boeing pedindo que eles analisassem o tamanho, a dimensão, vamos dizer assim, do problema, né? E o pessoal da Boeing, então, os engenheiros da Boeing começaram a analisar com base nas imagens, né, que obtiveram, que a NASA mandou, enfim. E eles enviaram, então, 2 dias antes do retorno dos astronautas, eles enviaram o seguinte texto. Pode passar, Fernando, por favor. Esse texto. Né? Não se preocupem, a gente não vai fazer aula de inglês hoje. Mas, assim, em tese, foi esse e-mail aí que eles receberam. Né? Então, o que a gente pode perceber desse texto? É um texto que tem um título e todo ele é depois organizado em tópicos, né? Nós chamamos de bullets, que são esses pontinhos, os marcadores, né? Os marcadores.
nesse texto. Então, o texto ele vai no título, né? Se a gente pegar, passa mais uma vez, ele vai dar o destaque aí. Então, o título diz algo no sentido de que foi feita a revisão por meio dos testes, né? E os indicadores do TESP, né, mostraram uma espécie de algo mais ou menos conservado, né? Embora tenha tido esse impacto, manteve alguma preservação, né? Então o título ele traz essa mensagem. E depois, nos 4 próximos tópicos, né, vai explicar um pouco como foi feito o teste e volta, Fer, pode voltar, deixa no texto. E como o teste, que resultado o teste trouxe, né? Cabe salientar ali que algumas informações, elas foram colocadas, como eu disse, né, nesses tópicos, elas foram hierarquizadas. Então, conforme eles iam colocando um tópico dentro do outro, ia também diminuindo o tamanho da fonte, da letra, né? Então, se a gente perceber ali no segundo item, segundo tópico, né, tem um outro tópico dentro que ficou a letra bem pequena, né? E era uma informação extremamente importante, informação que falava sobre o volume do projétil, né? Então, o volume que foi projetado, né, do pedaço da espuma projetado na fuselagem, poderia ser até 3 vezes o valor de 200, aí tem o tempo, né? Eu não sei como que ele computam o tempo por segundo. Então, em cúbicos, né? Então, daria uma média aí de 600 unidades ali por segundo de cúbico. E o que acontece? A informação mais importante do texto, a informação que era o crucial, ficou lá no último tópico, né? Se a gente olhar lá, olha, né? Vai dizer que o que foi significativo, né? O teste mostrou algo significativo em relação a essas análises, porque ele vai falar aqui, né? Não apresenta, né? Ou não aparece nos dados de base do teste. Então, quer dizer, o resultado da análise deles foi muito superior ao que eles tinham até então como base nos dados nos dados deles, né, da Boeing. Ou seja, apresentou um volume, né, o volume de rampa, o volume, né, do buraco, né, 3 vezes maior do que o que eles tinham até então como dado. Essa informação era extremamente importante, por quê? Com base na informação que eles receberam, né, eles iriam ter que tomar uma decisão, que era: manda uma equipe de resgate ou arrisca uma reentrada na órbita da Terra, né, na atmosfera da Terra. E, bom, o que os engenheiros e junto com o pessoal da NASA, então, decidem? Bom, se há um tipo de conservadorismo, né, na fuselagem e tal, eles ficaram mais focados nas primeiras informações do texto. Eles arriscam, então, uma reentrada dos astronautas. Então, no dia 1º de fevereiro, os astronautas retornam para a Terra, né? Pode passar, Fernando. E aí a gente acompanhou, eu não lembro se vocês, não sei se vocês viram, né? Eu acompanhei, porque eu gosto muito dessas coisas, né? E eu estava acompanhando a reentrada deles. E estava indo tudo muito bem, tranquilo, quando de repente percebeu-se que algumas partículas começaram a se soltar da fuselagem do ônibus espacial, né? E a gente consegue ver aqui nessa foto essas essas pequenas partes, né, que já vão acompanhando por conta da velocidade aí de fumaça, né? Então a fumaça era natural. Só que era a preocupação da NASA era: será que a reentrada, né, que se dá em queda livre,
Será que ela era suficiente? Será que não causaria, de certa forma, algum dano, né, à fuselagem e aos astronautas, né, nesse retorno? Então, estava todo mundo torcendo. Na verdade, os astronautas não sabiam, porque no momento da reentrada em órbita, da órbita da Terra para a atmosfera, perdem-se as comunicações, né? Então não há mais comunicação até a reentrada total na Terra. Eles não viram, eles não perceberam, né? E pode passar, acho que a próxima imagem vai mostrar um pouco melhor. Né? Olha lá, né? Então, onde está o círculo aí? O círculo é, na verdade, a cabine, né? Onde estavam os astronautas. Começa a pegar fogo e soltar vários pedaços aí. Né? Bom, a história a gente conhece, né? O fim é trágico. Né? Os 7 tripulantes, acho que tem foto deles, Fernando, pode passar a próxima. Os 7 tripulantes, eles morrem. Né? Eles morrem no retorno. E há um processo de tentativa de entender o que foi que aconteceu, onde estava o erro e as responsabilidades, né? A quem atribuir as responsabilidades por 7 vidas que foram perdidas aí nesse movimento. E aí foram feitas sindicâncias, né? Abriu-se processo de investigação para apurar e chegou-se até aquele e-mail, né? Então, um e-mail, uma mensagem que foi enviada 2 dias antes, e aí começou-se a então fazer um estudo sobre o que continha naquela mensagem. Né? Aí a ideia é a gente pensar, né? Teve uma falha de quem escreveu o texto na escolha, né? Vamos pensar assim, das palavras, que era um texto técnico, e não tinha por que não ser, né? Um texto técnico, mas a priorização da informação, né? Se eles colocassem, talvez, aquela informação que ficou lá por último, aquela informação que era mais importante, que ficou pequenininha, como título do texto, né? Será que o pessoal da NASA teria lido de outra forma a mensagem? Né? Essa foi uma discussão que foi levantada. Então, existiu uma responsabilização, né, por parte da Boeing e seus engenheiros que escreveram um texto não dando a ênfase ao que de fato deveria. Mas também foi responsabilizada, é claro, a equipe da NASA, porque fez uma leitura muito superficial a respeito de um texto, ainda que técnico, né? Porque as informações estavam lá. Né? Na verdade, a equipe que estava monitorando, né, assumiu a responsabilidade e alegou que na leitura do texto ficaram mais focados na informação que trouxeram, que estava contida no título do texto. Né? Assim, em tese, não leram até o final do texto, ou se leram, não prestou atenção naquela informação que era extremamente importante. Né? E aí vocês devem estar se perguntando, né, o que isso tem a ver conosco, o que isso tem a ver com a TPC de hoje, né? Pode passar o próximo slide, Fernando. Nós, da área de humanas, né, de filosofia, história, principalmente, nós trabalhamos muito com textos, né? Pode passar, que tem uma animaçãozinha, ele configurou. E trabalhar com texto muitas vezes, eu não sei você, mas muitas vezes para mim foi frustrante, né? Trabalhar com texto em sala de aula com a molecada, né? Por quê? Por vários motivos. Pode passar, Fer. Pode passar. Isso. Pode colocar todos os itens aí, né? Aí, tá bom. Volta um pouquinho. O que eu trouxe aqui para a gente pensar junto um pouco, né? Não sei se é a realidade de vocês, mas nos momentos que eu estava em aula, né, para mim era muito complicado, porque às vezes eu queria trabalhar o texto com eles, mas era muito frustrante, porque os alunos, eles não liam,
E às vezes, se eu fosse trabalhar em sala de aula, muitos reclamavam que o texto era incompreensível, principalmente o texto do filósofo, né, que é a fonte primária aí das aulas de filosofia. Acabava demandando muito tempo, né? Era um tempo muito grande. Às vezes, nós temos 2 aulas semanais e às vezes ficava aquela, sabe, em cima do texto e não deslanchava. De certa forma, se tornava cansativo, né? Trabalhoso, porque eu tinha que preparar esse texto de uma forma com bastante antecedência, né? Para que esses alunos pudessem ter acesso ao texto, e saía com a sensação de que foi um tempo perdido, né? Então, eu não sei aí, mas acredito que alguns colegas devam compartilhar dessa mesma realidade, né? Como era difícil, às vezes é difícil trabalhar com o texto, tá? Bom, o que a gente pode fazer então? Né? Como seria possível trabalhar com texto de modo mais significativo? Que é esse próximo slide. Pode passar, Fernando. E a ideia é de que maneira a gente pode trabalhar de forma mais significativa com o texto, né? Sabemos que o texto ele é uma das tecnologias da nossa área de atuação, de trabalho, né? Nós sabemos também que os estudantes têm não vamos generalizar, né? Mas nós temos uma grande parte dos nossos estudantes com grandes dificuldades de leitura, né? De textos, e esse não é um problema só da língua portuguesa, né? Nós trabalhamos bastante com texto, é pressuposto que a gente trabalhe com os textos, né? Então, o que seria interessante fazermos, né? Por conta disso, essa história até que trouxe, e, enfim, eu queria retomar 2 conceitos que a gente trabalhou lá na primeira TPC, que foi a diferença entre compreensão de texto e interpretação de texto. Para a gente trabalhar de forma significativa, né, um texto, a gente precisa trabalhar esses 2 aspectos, o da compreensão e o da interpretação do texto, né? Aí eu trouxe uma tabela, para mim ela está bem pequenininha aqui, mas para você acredito que deva estar melhor. Nessa tabela nós temos aí, nas linhas, né? Nós vamos ter informação sobre o que é a informação, onde ela se encontra e como é feita a análise, né? Então, o que é uma compreensão de texto? A compreensão de texto é uma análise que se faz com base no que está escrito no texto. É a compreensão das frases, né? A ideia presente no texto. Então, a gente diz que a compreensão do texto, trabalhar a compreensão do texto é trabalhar com o próprio texto, o que está no texto. Não é? As palavras, os vocábulos, né? As expressões idiomáticas, e às vezes tem gíria no texto, é um texto com uma linguagem mais rebuscada, porque demanda um outro período. Então, tudo que eu utilizo para fazer uma análise do texto em si, contribui para a compreensão do texto. Tá? Então, só estou fazendo uma síntese do que a gente já falou lá no nosso primeiro encontro. Então, a informação ela está presente no texto. Para a gente fazer análise de compreensão de texto, a gente busca informações que estão presentes no próprio texto. Né? E a análise, como ela é feita? Né? A análise ela é feita com objetividade, ela trata, né? Vai trabalhar com objetividade, com frases, com as palavras que estão escritas no texto. Então, em outras palavras, né? Não é subjetivo. A análise de compreensão do texto ela é objetiva. Né? Então, como que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com questões, né? Eu não sei vocês, mas eu tinha bastante o hábito de propor estudo dirigido de texto, né? Então, eu vou trabalhar um texto, aí eu pegava algumas perguntas a respeito do texto, de compreensão do texto. Né? Qual é a ideia central do autor, o que ele discute, qual palavra representa essa ideia, né, no texto, quais são as palavras que são desconhecidas. Pode voltar, Fer, ainda daqui a pouco a gente passa. As palavras desconhecidas, né? Então,
De outro modo, nós temos a interpretação de texto, que aí eu acho que essa distinção ela é extremamente importante para nós, né? Para a gente saber exatamente o que a gente quer com o texto que a gente vai trabalhar com os nossos estudantes. Sobretudo nesse período que a gente está trabalhando de forma remota, às vezes a gente vai passar um texto, a gente pode aproveitar melhor o texto a partir dessas informações que a gente está vendo aqui. Né? Então, para fazer uma interpretação do texto, né, o que é a interpretação do texto? É o que a gente pode concluir do que está escrito no texto. Né? É o modo como interpretamos o conteúdo. Então, percebam, né, que a diferença aqui, na compreensão do texto, eu tenho uma análise do que está escrito. A interpretação do texto já entra a conclusão que eu posso chegar a partir do que eu compreendi do texto. Então, a compreensão, ela sempre vem antes da interpretação, por questão óbvia, né? Justamente por isso. Né? Então, quando eu vou trabalhar com o texto, deixa eu só pegar uma água aqui, que a garganta está falhando. Quando eu vou trabalhar com o texto, né, eu preciso pensar que eu posso trabalhá-lo de duas formas, em dois momentos, o mesmo texto. Né? Primeiro, com um movimento de compreensão, né? E para compreender, eu posso trabalhar mais especificamente com o texto em si, né? E para não ficar só nisso, a gente, principalmente na nossa área de humanas, né? Todas as áreas têm que fazer isso, mas nós parece que temos um apelo muito maior de ajudar essa molecada a ter uma visão mais crítica a respeito da nossa realidade, do mundo certo. E o texto seria uma forma de exercitar isso. A gente pode provocá-los a interpretar esse texto, que seria ajudá-los a concluir. Né? O que você concluiu a partir da leitura que você fez? Né? Então, nesse caso, olha, a informação, no caso da interpretação do texto, ela está fora do texto. Ela não está no texto mais, mas tem conexão com o texto. Então, tem alguns estudiosos que vão chamar isso de conexão texto-mundo. Né? Eu, enquanto leitor, eu vou fazer conexão do texto com o mundo que me rodeia, que me cerca, e a visão de mundo, né? Então, essa conexão, ela faz parte da interpretação do texto. No caso da análise, ora, na interpretação de texto, a análise vai trabalhar com a subjetividade, com o que você entendeu sobre o texto. Tá? E aí nós temos, evidentemente, que características diferentes dos dois componentes, não é? A ciência enquanto a história enquanto ciência vai trabalhar cientificamente com as suas fontes, né, de estudo, e tem as historiografias, tem o método, né, científico que visa garantir a leitura desse material. E os historiadores podem trabalhar dessa forma, né, também com o texto, ajudá-los primeiro, antes da interpretação, de ajudá-los a compreender o texto. Nós da filosofia, embora exista essa visão de que a filosofia não é uma ciência, a filosofia ela tem um método, né? Tem um método de análise, de observação também. Então, facilitaria muito a gente entender que, não digo entender, mas pensar, né, o uso de um texto, seja ele qual for, seja um texto verbal, seja ele não verbal, né, seja um texto filosófico, um texto mais histórico, seja um texto do cotidiano, né, uma poesia, qualquer texto que for, nós precisamos ensinar os nossos estudantes a fazer a leitura, né? É a responsabilidade da escola, né, nós que estamos lá, ajudar essa molecada a ler, né? Porque o texto em si, só decodificar as letras, né, a leitura pura e simplesmente, ela não garante uma reflexão a respeito do que está colocado ali. Principalmente sobre o que não está dito. Né? Quantos textos traz textos nas entrelinhas,
Então, esse movimento, nós podemos ajudar, nós podemos contribuir, tá? Então, pode passar, Fer, mais um Ô, slide. Júlio, Diga, meu querido. antes, pegando o gancho aí que você tem falado e muito bem colocado, o professor Marcos, né, também colocou a perfeita colocação, principalmente a apresentação de slides em sala de aula. Há muita poluição visual em certas apresentações. O correto é enxugar o texto com ideias e palavras centrais para que o aluno possa compreender, para que o aluno possa melhor compreender exatamente essa conexão com as ferramentas tecnológicas que muitas vezes, em vez de ajudar, acaba atrapalhando, né? Perfeito. É bem essa a ideia, né? Nós precisamos nós lidamos o tempo todo com tecnologia, que às vezes a gente acredita que tecnologia é apenas as digitais e computadorizadas, né? Mas, por exemplo, o livro é uma tecnologia, o texto é uma tecnologia. Então, nós precisamos, como professor, sempre, evidentemente, né, buscar o máximo possível melhorar, né, buscar a formação. A gente não pode parar de estudar nunca, né? Eu quero estudar até o fim, né? E nesse movimento de estudar, a gente também se depara com novas tecnologias, novas formas de lidar com elas, né? Por exemplo, a forma como os professores lidavam com os textos na década de 70, por exemplo, é muito diferente como hoje nós, professores, lidamos com o texto, né? Assim como é diferente de lugar para lugar também. Por quê? Porque uma coisa é extremamente importante, pensar no nosso público, pensar na audiência, né? Nós temos uma molecada hoje hipersensibilizada, né? Por conta do acesso, né, a muitas informações, a muitos tipos de texto, né? Nós somos de realidade multimodal, né? Então a molecada, a gente fala assim, os nossos alunos não leem, né? Eles leem, eles leem. Eles não leem, talvez, os textos que nós queremos que leiam, ou da forma como nós queremos que leiam, mas eles estão diante de informações o tempo inteiro, fazendo leituras, inclusive, de textos não escritos, não verbais, né? Por meio dos jogos, das imagens que eles têm acesso, as mensagens de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, por exemplo, Instagram, as redes sociais de modo geral, que comporta poucos caracteres, né? Se não escreve textos grandes. Então, assim, essa é a molecada que nós temos hoje, né? São os estudantes que nós temos como perfil, e nós, óbvio que a gente não tem que ficar parado nisso. Então, porque eles são assim, a gente vai manter do jeito que está, né? Nós precisamos sempre incentivá-los à leitura, a uma leitura mais aprofundada, o máximo que a gente pode, né? Eu acompanhei uma vez um trabalho de um professor, amigo meu, de Curitiba, da área da filosofia, e ele fez um trabalho com os alunos de leitura de máximas filosóficas, né? Frases filosóficas. Então ele fazia um trabalho de compreensão da máxima e depois de interpretação dela, né? E foi um movimento muito bacana. E aí eu perguntava para ele, mas o que te levou a fazer essa escolha, né? Por que trabalhar com as máximas? Ele falou assim, porque são textos curtos, né? São pequenas frases que garantem uma reflexão filosófica por trás, né? Delas. E não se torna enfadonho, e eu posso ir aos poucos ampliando, né, o repertório desses alunos e inserindo textos mais densos, para não já colocar um texto denso logo de cara, né? Então, assim, são estratégias que a gente vai utilizando, né? E esse momento nosso de formação, ele vem no sentido da gente se auxiliar, né? Da gente trocar experiência, contexto. E antes até da gente ir para o próximo slide, a gente vai ver um pouquinho de estratégias, né, de leitura, que podem auxiliar, né, de que forma elas podem auxiliar. Então, eu trouxe a Isabel Soler, que é uma professora do Departamento de Filosofia, de Psicologia, né, da Universidade de Barcelona, na Espanha, trabalha com isso.
E ela vai falar que a leitura ela é um processo de interação entre o leitor e o texto, né? Sempre com uma finalidade, né? Vai ler o texto, qual é a finalidade da leitura desse texto? Né? Não é ler o texto por ler, né? Então, ela vai falar que é uma interação sempre, né? Do leitor, o texto e a finalidade do texto. E ela vai dizer que a leitura é um instrumento de aprendizagem que é indispensável para a autonomia da molecada, né? Da nossa sociedade. Eu falo molecada no sentido carinhoso. Essa galera que está aí, esses estudantes, esses jovens que estão aí, né? Mas também a gente sabe o quão importante é, por exemplo, para quem está tentando uma segunda ou terceira chance na educação de jovens e adultos, né, na EJA, pessoas adultas já, muitos anos longe da escola e retorna. Por que que eles retornam? Porque a leitura é um instrumento de libertação, inclusive. A gente sabe que quanto mais acesso à informação, não só a compreensão do que está sendo dito ou explícito no texto, mas também aquilo que não está sendo, né? O nosso olhar interpretativo, ele é sempre importante para formar a criticidade nossa, né? Para formar nosso olhar e sermos mais cidadãos também, né? Por que não? Então, ela traz essa fala e ela diz que as estratégias de leitura, né? Ela tem um livro chamado Estratégias de Leitura, e ela vai falar que a estratégia de leitura é um procedimento que precisa ser ensinado, né? Como uma estratégia para compreensão de texto, que vai envolver os objetivos e planejamento de ações e também a avaliação. E a gente vai falar disso já já, tá? Antes da gente passar para o próximo slide, eu queria ouvir de alguém, um de vocês, quem quiser, né? Abrir o microfone e falar um pouquinho sobre o trabalho com textos, quem já fez algum trabalho, o que percebeu que foi bom, mas também aquilo que percebeu que não deu certo, para a gente fazer esse movimento de troca, né, e tentar juntos, estudando e, enfim, aprendendo com a experiência um do outro, tá? Então, quem sentir à vontade, eu gostaria que pudesse abrir o microfone e contar um pouquinho para a gente de uma experiência que fez, um trabalho com texto. Pode ser filosófico ou não, o pessoal, os professores do componente de história também, como vocês trabalham, atuam com texto. Eu gostaria de compartilhar uma experiência. Quem que é? A professora Rosimeire. Bom dia, Sim. professora. Bom dia. A gente precisa provocar os alunos. Eu fiz um trabalho antes da pandemia, com o terceiro ano do ensino médio, que o nosso terceiro ano na escola Whittaker, né? Eu trabalho em duas, no Benguela e na Whittaker. E eu fiz um trabalho com eles, que eles me pediram, professora, a gente quer passar no vestibular, coisa diferente e tal. Aí primeiro, eu escolhi uma brincadeira, é um texto que diz assim, você sabe seguir comandas? O título é esse. E ele tem uma série de comandas. Mas no final, ele se revela que simplesmente você tinha que ler e responder a um, que era escrever o nome só. Então, é uma provocação para o aluno, se ele sabe ler. A brincadeira, nossa, eles ficaram, porque eu falei, era uma prova surpresa, distribuir as folhas e tal, e aquilo levantou uma porção de questionamentos, da dificuldade que temos de ler. Como o texto que você nos apresentou, a informação mais relevante, a mais importante, que poderia salvar as vidas todas, estava no final. Então, ler. Hoje é muito imediato. Eu pego o material e eu passo assim, papapá, e não aprofundo. Não, a curiosidade, o interesse em além e nos mínimos detalhes. E o texto, ele nos convida a isso em todos os sentidos, né? E aí, esses alunos eram provocados a fazer várias coisas até ridículas, né? Como tinha uma questão lá que ele tinha que gritar o próprio nome. Se você chegou até aqui, grite o seu nome. E aí, muitos que já tinham lido, bom,
No final, todo mundo falou, eu não acredito que você fez isso com a gente. A senhora fez a gente de bobo. Falei, não, não de bobo. Isso aí vocês fazem sozinhos mesmo. Eu só convidei vocês a fazer uma leitura antes de iniciar. Eu avisei bem. Leiam antes de iniciar as atividades. Então, é interessante. Foi uma brincadeira que estimulou muito eles. E vira e mexe, eles me mandam no WhatsApp. Você sabe seguir uma comanda? Então, aquilo ficou marcado para eles, né? As entrelinhas, os segredinhos que um texto pode nos trazer, né? Eu fico observando, às vezes eu tenho até vontade de fazer umas brincadeiras, eu envio minhas atividades através do Google Forms. E eu observo que muitas recomendações e orientações são colocadas ali. E eu fiz até uma outra brincadeira com o sexto ano, eu coloquei a questão 2 e eu coloquei a resposta junto. Mas eu escrevi mesmo. Eu fiz a interrogação e do lado eu coloquei resposta, 2 pontos. E era a resposta. Eles não fizeram a questão. Eles não sabiam nem como respondê-la. Apenas um único aluno das 3 salas de sexto ano que eu tenho, que respondeu, no lugar da resposta, ele colocou resposta junto à pergunta. Eu liguei para ele na hora, né? Eu me emocionei com aquilo, né? Porque a ideia era essa, era provocá-los a ler. Leia. Fique pelo menos curioso. Nossa, a professora colocou a resposta com a pergunta, vixe, ela errou. Né? Vai, me critica, me condena de alguma maneira, faz alguma coisa, porque é isso que os nossos jovens precisam, e eu acho que até nós também, né? Ser provocados. E o texto é assim, então vamos ler com uma curiosidade de buscar as coisas, acho que está faltando muito isso. Em nós todos, né? Sabe aquelas... Por que a fake news? A fake news é fruto, né? Exatamente disso. Eu não leio totalmente. Eu leio por cima. Eu acho. Tá, então, divulgo. Não, leia. Leia profundamente, verifique fontes, observe. Eu acho que nós temos que cobrar isso do nosso aluno, né? E provocá-los a saber o perigo, as armadilhas, né? Do não ler totalmente. Perfeito, professor, muito bom. Enquanto você falava, eu me lembrava, eu conheço esse texto, eu acho ele fantástico, né? Porque a primeira comanda é leia tudo antes de fazer qualquer coisa, né? E Isso. aí as pessoas vão lendo, são acho que 30 itens, né? E aí conforme eles vão lendo, eles vão falando, vixe, é muita coisa, eu vou ter que ir fazendo. Então ele volta e vai fazendo, né? Escreve o nome, não sei aonde e tal. E como isso revela um pouco aquilo que a gente viu nessa história que eu trouxe em relação à questão da NASA, né? Que foi uma leitura Sim. rápida, foi feita uma leitura rápida, focada no título do texto, né? Não foi uma leitura detalhada, com preocupação em compreender, preocupação em interpretar. Será que o que está sendo dito aqui é de fato o que está sendo dito, ou tem outras coisas a mais, né? E, evidentemente, que na nossa área de trabalho, a gente não vai matar um aluno como, por exemplo, nessa questão da história, né? A gente mata uma pessoa diretamente, né? Mas a gente possibilita muitas coisas, né? Quando não se trabalha, ou quando não se consegue trabalhar, né? Essa questão dos textos, que esse aluno ele não se integre à sociedade, que esse aluno não consiga fazer essas leituras, né? Por isso a responsabilidade, quando eu digo responsabilidade nossa, não só nossa de professores de filosofia e história, né? Porque durante muitos anos, principalmente quando a filosofia entrou, né, para o currículo, em 2006, que atribuía à filosofia a única responsável por fazer o aluno pensar criticamente, né? Uma visão salvacionista, não é assim que funciona. Todos nós, né, no texto de matemática, nas aulas de química, né, nas aulas de física, também, de ciências, todas elas são responsáveis para a gente trabalhar esse olhar, né, interpretativo, crítico,
do professor, do nosso estudante, né? Muito obrigado, professora, pela contribuição. O professor Micael tinha aberto o microfone, se não me falha a memória aqui. Quer falar alguma coisa, professor? Acho que não, né? Então vamos adiante um pouco mais. Passa o slide para mim, Fer, por favor. A qualquer momento, gente, vocês podem parar aí para fazer a reflexão se for necessário, tá? Então, eu trouxe as estratégias estratégias de leitura que a Solé fala, né, Isabel Solé. Nós temos aqui na Unesp, em Presidente Prudente, uma pesquisa também realizada pela professora Renata Junqueira sobre estratégias de leitura para leitura de textos literários, né? E que também pode contribuir muito para nós. Então, tanto uma quanto a outra eu coloquei nas referências desses slides no final, tá? Então, a Solé, eu trouxe a Solé por quê? A Solé, ela tem uma visão mais geral a respeito dessas estratégias de leitura. A Renata Junqueira, ela especifica mais. Então, ela vai dizer que são 7 passos para uma estratégia de leitura. Então, o que eu fiz? Eu peguei a ideia central da Solé a respeito das etapas da estratégia de leitura e adaptei para aquilo que eu acredito que auxiliaria muito no nosso trabalho com texto, nosso trabalho que eu digo, nossos professores de História e Filosofia. Tá? Então, ela vai trabalhar com 3 períodos da leitura. Ela vai falar que existe algumas ações para a gente fazer antes da leitura, durante a leitura e após a leitura. Tá? Então, a Isabel Solé, ela vai falar, olha, antes da leitura, é importante a gente trabalhar uma motivação, motivar o aluno para o texto. Motivar o estudante para o texto, né? A gente vai ver um exemplo, eu separei um exemplo de como que essas etapas elas aparecem, né? Depois, pode passar, não tem problema. Então, nós temos que trabalhar uma motivação para o texto, pode passar. Isso. O item 2, né? Ativar conhecimento prévio. Né? Precisamos ativar os conhecimentos prévios. O que esses estudantes eles sabem desse texto, né? Que eu vou trabalhar? Então, por exemplo, estou trabalhando sobre... vou pegar um exemplo aqui. Estamos trabalhando... Vou entrar no conceito de ética na visão de Aristóteles, por exemplo, né? O filósofo. Então, eu posso trazer algo que motive ele, que não necessariamente é o texto ainda, pode ser uma imagem, né? Precisa trabalhar uma sensibilização com esse estudante. Depois eu preciso ativar os conhecimentos dele, né? Ou seja, que conhecimentos ele já tem a respeito do assunto que eu vou trabalhar. Então eu posso fazer isso por meio de questionamento, né? Por meio de questões eu posso perguntar a ele, né? Você já ouviu falar desse filósofo? Quem aqui já ouviu falar sobre Aristóteles, né? O que vocês acham que ele diz a respeito desse assunto? Então, esse tipo de pergunta, de questionamento, contribui muito para ativar o conhecimento que ele já tem. E, de certa forma, é uma avaliação de sondagem, né? Ainda que não formalizada, né? Não no papel, não como prova. Mas eu estou avaliando o que a minha audiência sabe a respeito daquele assunto, né? Depois, trabalhar o título, né? O título do texto, o que diz o título, né? O que parece para você que o texto vai falar, lendo o título, né? Se o texto tem ilustrações, então, vocês percebem que isso tudo é antes da leitura, antes de começar a leitura, né? O que essas imagens passam para você, né? Tem imagem, não tem imagem? Você conhece o autor, já ouviu falar sobre ele, né? De repente é um texto que tem um cenário, que tem um personagem, né? Eu trabalho um texto que eu gosto muito de trabalhar com os estudantes da primeira série do ensino médio, que é O Homem que Só Tinha Certezas. Um texto curto, é um conto de literatura, que conta a história de um homem que ele nasceu sem questionamento, sem dúvidas, ele só tinha certeza. Então vai mostrando um pouco a
como que seria a rotina desse homem que só tem certeza, né? Então, antes de começar a leitura do texto, eu exploro um pouquinho por eles. Eu acho que isso é muito, muito bacana, porque aguça a vontade deles. Eles ficam com vontade de ler, para saber o que vai encontrar ali pela frente, né? Isso é muito importante. Tem ilustrações, até repetiu aqui, né? Pode passar aqui mais um tópico, Fernando. O quarto. Pulou. São 4 itens. Não, volta. Volta. Aí. E perguntas sobre o texto, né? Isso tudo antes da leitura. É, quando a gente for trabalhar, puder trabalhar, até uma sugestão nos roteiros que a gente está elaborando para esses alunos, quando tem um texto, às vezes uma pergunta é suficiente para trabalhar esse movimento antes da leitura, né? Perguntar sobre o texto, né? Fazer perguntas sobre o assunto que tem no texto antes de ler o texto, para ver o que eles vão dizer, o que eles podem manifestar sua opinião, principalmente para que no final, na hora que nós vamos trabalhar a interpretação do texto, ele possa, né, fazer esse movimento de comparação entre o que ele pensava antes do texto e agora que leu o texto, e entendeu, compreendeu e interpretou. Né? Esse movimento é muito importante, é um movimento chamado metacognição. Né? Conforme ele está aprendendo, a gente precisa ajudar ele a perceber que ele está aprendendo. Né? Esse movimento é importantíssimo para a formação, né, do raciocínio e da criticidade a respeito das coisas. Tá? O segundo item, pode passar, Fernando, é o durante a leitura. Né? Então, durante a leitura, o que vai ser feito? Perguntas para o texto. Né? Então, a gente pode fazer, quando a gente está no ambiente físico, a gente pode fazendo isso conforme a gente vai lendo o texto com eles. Ou eles vão lendo, aí tem os tipos de leitura, né? Pode ser uma leitura em silêncio, uma leitura silenciosa, pode ser uma leitura compartilhada, né? Pode ser uma leitura compartimentada, pode ser uma leitura em grupos. Então, aí depende da forma como a gente vai trabalhar. O objetivo hoje não é a gente ver os tipos de leitura que é possível fazer, né? Mas, durante a leitura, eu consigo ajudá-lo fazendo perguntas para o texto em determinados momentos. Por exemplo, vou dar o exemplo do texto que eu comentei com vocês, né? O homem que só tinha certeza. Então, chega um momento do texto que eu percebo assim, o homem ele vai tendo certeza sobre muitas coisas e ele se depara com um problema, ele se apaixona. E quando ele se apaixona, ele não consegue ter mais certeza. Né? Só que antes de chegar nesse momento do texto, na leitura do texto, eu paro e eu pergunto para eles, o que vocês acham que vai acontecer agora? Né? O que poderia ser suficiente para fazer esse homem que só tem certezas a não ter mais tantas certezas da vida, né? Das coisas da vida, ter dúvidas. E aí eles começam a interagir também. Né? Esse momento de interação, de inferência sobre o texto, ele é extremamente importante. Né? Pode passar, Fernando. Então, durante o texto, a gente pode fazer isso. No ensino remoto, como a gente está trabalhando, a gente pode preparar algumas perguntas como estudo dirigido, né? Para eles irem respondendo conforme vai lendo o texto. Isso é uma possibilidade também, tá? Aí vai de acordo também com cada realidade, cada escola e cada trabalho aí de cada professor, tá bom? E considera-se também importante algumas atividades realizadas depois da leitura. Por exemplo, aí aqui, na verdade, a Solela vai falar que para compreender o texto, né, a compreensão de um texto é o resultado da relação que foi estabelecida entre os objetivos da leitura, a ativação dos conhecimentos prévios e a informação que o texto oferece. Então, veja bem, depois da leitura, a gente precisa trabalhar para compor, né, o que a gente chama de compreensão do texto, retomar os objetivos da leitura. Né? Eu não falei aqui, mas vai ficar claro no exemplo que eu vou dar já já. Mas antes da leitura, é importante a gente falar por que eles vão ler esse texto. Né? Por quê e para quê. A gente fala assim, pessoal, leiam esse texto que está aqui na página 20.
Tá, ele vai ler, mas você não falou para quê, que ele vai, né? Qual o objetivo dessa leitura? Então, no pós-leitura, é importante resgatar o objetivo, não é? Resgata o objetivo, vê o que eles tinham de hipóteses levantadas a respeito do texto, né? Que a gente chama aqui de ativação de conhecimentos prévios, e vai unir isso à informação que o texto trouxe. E aí, esse conjunto de coisas vai compor o que a gente chama de compreensão do texto em si. Tá? Pode passar mais uma, Fer. Isso. Então, essa seria a ideia. Aqui, no livro Compreendendo, Ler e Compreender, Estratégias de Leitura, da Renata Junqueira, ela vai, a Renata Junqueira, e eu esqueci o nome da outra autora. Já já me pega, se alguém lembrar, está no final, lá na de referência, tá? Então, são duas autoras que organizam o texto. É um livro com artigos, né? As autoras, elas vão discutir um pouquinho sobre a importância do ensino de estratégia de leitura para o desenvolvimento da metacognição, que é aquilo que eu estava comentando com vocês, né? Não basta a gente garantir a cognição para o estudante. O que é a cognição? Ele entender, ele compreender, ele aprender, né? É um aprendizado em si. Mas a gente precisa garantir também a metacognição na leitura, quando a gente vai trabalhar a leitura. Que é o quê? Ele ter consciência do aprendizado que ele está tendo no momento em que ele está tendo esse aprendizado, né? Então, por isso a importância da gente trazer elementos antes do texto, fazer reflexões antes do texto, durante o texto e após o texto. Como eu disse, a Renata Junqueira, ela faz um trabalho com das estratégias de leitura de forma mais detalhada, né? Ela fala são 7 etapas que teria as estratégias de leitura na visão dela, que vai desde a ativação do conhecimento prévio, sensibilização, ela vai falar de conexão texto com texto, conexão leitor e texto, conexão texto-mundo. Ela vai falar que são várias etapas. Nosso objetivo hoje é uma introdução às estratégias de leitura. A gente vai voltar esse assunto num outro momento. Está previsto eu estou preparando para a gente conversar, principalmente depois da fala do professor Edivaldo, né, que vai falar do uso da imprensa como material de fonte, né, de uso de leitura em sala de aula, também o uso de charges, de histórias em quadrinhos, né, como trabalhar com esse material em sala de aula. E não é de outra forma, senão com base nas leituras, tá? Então, a gente não vai aprofundar hoje. Hoje eu estou trazendo algumas partes que eu considero importantes nesse momento, e a gente vai, aos poucos, aprofundando conforme a necessidade, tá? Então, pode passar, Fernando. Uma das etapas das estratégias de leitura que a Renata Junqueira traz é o questionamento. Ela vai falar que nós precisamos fazer questionamentos com o texto, para o texto, né? E quando a gente está trabalhando com os nossos estudantes, fazer questionamentos aos estudantes em relação ao texto. E ela vai falar que existem 2 tipos de questões possíveis, que ela vai chamar de questões magras e questões gordas, né? O que seriam essas questões magras e questões gordas? Por exemplo, as questões magras, eu quis trazer o questionamento, porque eu acho que, assim, nós, professores de humanos, a gente trabalha bastante com questionário, com questões, né, de análise de texto, de interpretação de texto. E, então, eu quis trazer, para a gente entender bem, que existe uma diferença entre compreensão e interpretação. E agora, para a gente poder perceber que nem todas as perguntas que a gente faz em relação ao texto é de interpretação, né? Muitas vezes a gente coloca questões de interpretação do texto, né? E as perguntas que nós trazemos, elas são para auxiliar a compreensão do texto. Então eu trouxe justamente esse momento, né, de questionamento das estratégias, justamente para a gente trabalhar um pouquinho o que é cada uma e outra e fortalecer um pouco mais o nosso trabalho
com questões em sala de aula. O que seriam as questões que a Renata Junqueira chama de questões magras? São questões relacionadas aos aspectos específicos do texto. São respostas mais simples, mais curtas e explícitas. Né? São questões diretas e que o estudante ele consegue responder encontrando no texto. Tá? Então, o que são essas questões magras? Então, por exemplo, você perguntar para o estudante, né? Qual o nome um exemplo, tá? Um exemplo aqui que me ocorreu. Então, você está trabalhando com um texto e você vai perguntar qual o nome do protagonista da história. Né? Ora, ele não precisa demandar grandes energia psíquica para responder essa pergunta. Ele vai lá no texto e encontra no texto. Tá? Essas questões são chamadas questões magras. Elas são importantes porque elas garantem, né, quando a gente desenvolve essas questões, uma compreensão do texto. Lembra que a gente viu que a compreensão do texto está ligada a questões objetivas? Né? Está ligada ao olhar objetivo para o texto. Então, quando eu crio questões que me ajudam, né, no caso do estudante, que ajuda o estudante a trabalhar, né, a olhar para o texto, a ir para o texto, a mexer com o texto, a procurar lá no texto, identificar palavras, né, circular palavras ou expressões, identificar alguma coisa no texto em si, que são as explícitas no texto, a Renata Junqueira chama de questões magras. Tá? Já as questões gordas, né, são questões relacionadas a conceitos mais profundos, mais complexas, são questões não objetivas, são questões mais abertas, né, que permitem mais de uma resposta, que permite que o estudante coloque a sua opinião, que permita que ele faça um julgamento de valor, né, que permita um diálogo, um debate, por exemplo. Né? Então, vejam bem, essas questões gordas, elas estão muito mais atreladas, elas estão atreladas, obviamente, tanto uma quanto a outra, contribuem para a compreensão do texto. Mas as questões gordas, elas ajudam muito mais a formação do olhar crítico do estudante. Né? Está ligado à interpretação, a que conclusão ele pode chegar com o que ele leu, né? Se ele concorda com a ideia central do autor, se ele concorda, por que ele concorda, né? São os famosos justifique sua resposta, que a gente usa muito, né, nas questões que a gente coloca em sala, os estudantes. Então, assim, essas questões que ela chama de questões gordas, são questões mais abertas, tá? Vejam bem, só para a gente relembrar, ela vai falar que existem 7 etapas das estratégias de leitura. Nós estamos trabalhando uma dessas etapas, tá? Que não é necessariamente a primeira. Eu quis trazer o questionamento como etapa de estratégia da leitura, porque eu sei que nesse momento de trabalho remoto, a gente está trabalhando com texto, a gente precisa mandar textos para esses alunos estudar, né? E o questionamento, as questões, podem ser uma técnica valiosa para nós, que pode, inclusive, ajudar o estudante a fazer a análise dele, né? A análise de compreensão e análise interpretativa, né? Evidentemente que a gente sabe das grandes dificuldades que os nossos estudantes têm de fazer leitura, né? Não ler o texto em si, né? Mas a leitura com significado, leitura interpretando, leitura entendendo, compreendendo. Então, talvez aqui, na verdade, eu quis trazer esse conteúdo para que ele sirva, se vocês acharem que é interessante, de subsídio para vocês elaborarem questões sobre os textos que vocês vão trabalhar com os estudantes, né? Para que eles possam, no questionamento, fazer essa reflexão, né? Garantir um pouco de reflexão sobre o texto. Não seja só, porque a gente sabe que eles operam muito no automático, né? É como se nós fôssemos a equipe da Boeing e eles a equipe da NASA, né? No exemplo que eu dei. Né? A equipe da NASA teve que interpretar o texto que foi escrito pelo pessoal da Boeing. Nós mandamos um texto para eles, por exemplo, né? E eles precisam fazer essa análise, né, de leitura. E se eles se apegarem à leitura superficial, uma leitura só de título, né, aí a gente não consegue atingir
objetivo, nossa meta. Tá? Como que está aí no chat? Tem alguma interação, Fernando? Se alguém quiser colocar alguma coisa, a gente vai ver alguns exemplos agora. Deixa eu ver. Não está abrindo o meu chat. Fer, você me ajuda aí, porque aqui não abre. Tá, o chat não tem. Ô, Júlio, diga. A professora Ira Sá, ela está dizendo, ó, questões magras trabalham a habilidade explícita no texto, né? Então, ela coloca essa intencionalidade desse tipo de articulação. Tá? Perfeito. A Iracema me lembrou, né, se não me falha a memória, no Saresp do ano passado, o resultado, né, deu assim, na nossa diretoria de ensino, que a maior dificuldade dos nossos estudantes é identificar elementos explícitos no texto, né? Vejam bem, vocês têm dificuldade de identificar elementos explícitos de um texto, quiçá os que estão implícitos, né? Então, há necessidade de nós ajudarmos na leitura, né? A leitura ela não é algo que acontece por si só e ela não é um movimento só da língua portuguesa, né? Nós lidamos com leitura o tempo todo e a gente precisa ajudar eles a desenvolver esse movimento. As questões magras, bem lembrado pela Iracema, elas vão ajudar a trabalhar com o que está explícito no texto, né? Então, às vezes, a gente pede questões explícitas, querendo que eles respondam também como questões implícitas, né? Queria que ele falasse mais, ele respondeu sim ou não. Muitas vezes a gente vê isso, né? Se faz uma pergunta, a gente se frustra, porque se pergunta para eles o que eles pensam a respeito do texto, eles respondem sim ou não, né? Uma resposta simples, né? Então a gente precisa também ter um olhar para a produção das nossas questões, né? Às vezes uma palavrinha diferente, né, na questão pode mudar um pouco essa compreensão. Mas bem lembrado, e as questões gordas, né, conforme coloca a Renata Junqueira, elas são capazes de nos auxiliar nessa análise interpretativa. Tá? Eu trouxe um exemplo aqui de uma atividade que foi distribuída no caderninho, naqueles caderninhos do Aprender Sempre do ano passado. Então, estava num outro contexto, fora de pandemia, tá? Não era um contexto como o nosso. Mas eu quis trazer essa atividade porque eu acho que ela ilustra bem exatamente o que a gente viu hoje, tá? Então, era uma atividade na área de ciências humanas, uma atividade tanto para filosofia, história, geografia e sociologia. Não, filosofia e sociologia não, porque é para o 8º ano, tá? Então é uma atividade que casaria bem com história e geografia. Tinha como título a atividade, né? Resgatando a história e preservando a memória. O tema era preservação da memória. E a habilidade que estava sendo trabalhada era reconhecer a importância da preservação da memória para o conhecimento da história da humanidade, né? Objeto de conhecimento, memória e patrimônio histórico. Aqui não está a atividade toda, tá, gente? Eu só trouxe partes, eu dei print em partes das questões para mostrar para a gente, ilustrar um pouco o que a gente discutiu hoje, tá? Então, a atividade, ela começa tendo essas informações, né, básicas, que são importantes para a gente iniciar, e ela traz questões disparadoras, né? Então, vejam bem, nessas questões disparadoras, olha, na cidade em que você mora, acontece alguma festividade ou algum evento tradicional que envolva a sua comunidade? Você sabe quando ou como essa festa começou a ser realizada? Qual é o patrimônio histórico preservado por essa festa? Como essa festa que aconteceu este ano ou nos últimos anos poderá ser conhecida pelas gerações futuras? Que registros foram feitos? Como podemos preservar a memória dessa festa para que futuras gerações possam conhecê-las? Essas são chamadas questões disparadoras que, antes de ser trabalhado o texto, veja bem, tem um texto, o foco dessa atividade é trabalhar com um texto,
a um texto jornalístico. Antes de trabalhar o texto, foram feitas essas questões, né? Inclusive, por exemplo, na questão 3 diz lá, qual é o patrimônio histórico preservado por essa festa, né? Que trabalhou-se com a possibilidade de que ele conheça uma festa na comunidade onde ele está, e aí a ideia é resgatar para ver se ele sabe o que é patrimônio histórico, né? Porque ele vai falar, se ele não conseguir responder essa questão 3, por exemplo, há uma grande chance que ele não conheça o conceito de patrimônio histórico, né? Então, são questões disparadoras que servem para motivar para um início de uma leitura de texto, mas que também já serve como diagnóstico para nós, né? Pode passar, Fernando, próximo. Estaria aí, né? Olha, para fazer antes da leitura. Isso. Aí depois, teve a leitura do texto, eu não trouxe o texto aqui, mas não teve o texto ainda, que ainda aqui é o antes do texto, tá? Eu não vou colocar o texto aqui, não é um texto muito grande, mas eu vou deixar tudo isso disponibilizado para vocês, quem tiver acesso, inclusive se quiser utilizar em alguma atividade. É um roteiro que já está até pronto, pode até utilizar. Enfim, só precisa checar para ver se a habilidade dessa atividade ela condiz com o período que a gente está, né? E as prioridades, as habilidades priorizadas, né? Então, olha lá, aí depois dessa atividade que foi feita de sondagem, de motivação, ele traz uma etapa chamada ativando conhecimentos prévios. Olha lá, justamente uma das coisas que a gente precisa, né? E aí diz o seguinte, uma questão, olha, converse com o seu colega sobre o que vocês ouviram falar a respeito do incêndio que atingiu o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro em 2018. Né? Então, para ele conversar um pouquinho, a ideia é ativar o conhecimento. Não ouvi falar, nem sabia que tinha pegado fogo, ou, eu ouvi falar, né? E tal. Após, né, e a partir do que foi discutido, porque na atividade anterior trazia um trechinho de um texto, são 2 parágrafos, explicando o que é memória e o que é patrimônio histórico, né? E aí aqui diz, olha, a partir do que discutimos sobre memória e preservação do patrimônio histórico, como você e seu colega avaliam o impacto desse incêndio? Então a ideia aqui vocês percebem que não entrou no texto ainda, mas eu estou como que preparando o terreno para a hora que entrar no texto ele ter condições de fazer alguma coisa, né? Pode ser feita uma socialização, né? Acredito que seja até interessante nesse movimento, quando estava presencial, né? De uma socialização, o que eles colocaram, né? O que eles perceberam. Aí um pode ir auxiliando o outro, um grupo, sei lá, uma dupla tinha ouvido falar, outra dupla não. Então, esse movimento ele é importante para ativar, de fato, os conhecimentos, tá? Depois, a segunda etapa, que era lendo o texto. Então, olha só o que diz a comanda. Leia atentamente a notícia a seguir sobre o incêndio do Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro para responder à pergunta: por que a notícia considera o incêndio uma tragédia para a história? Então, percebam que aqui, vejam bem, eu estou falando que é para ele ler um texto, mas eu estou colocando uma intenção para essa leitura, ou seja, um objetivo. Ele vai ler o texto para quê? Ele vai ler o texto para ele responder a pergunta por que a notícia considera o incêndio uma tragédia para a história. Tá? Então, nesse né, as estratégias da leitura, nessa parte, né, vai mostrar para nós que é uma forma de engajar o estudante na leitura do texto. Ele sabe que ele vai ter que ler para responder essa pergunta. Então, de certa forma também, a gente direciona o olhar para a leitura, para não ficar uma leitura muito dispersa. Né? A gente já sabe que, por mais que, e vejam, não é uma pergunta magra, né? Porque vocês não tiveram contato com o texto, porque não está explícito no texto. Não tem uma frase lá, olha, é uma tragédia nacional para isso por causa disso. Tem alguma coisinha, alguns resquícios na fala dos entrevistados, né? Mas não está de forma tão explícita. Ele vai ter que fazer mesmo a leitura para poder desenvolver, tá? Então, essa é uma pergunta que foi feita na comanda,
e que vai auxiliar na leitura aí do texto em si. Pode passar, Fernando, por favor. Aí depois nós temos, durante a leitura, né? Considera-se durante a leitura, mesmo que ele acabou de ler o texto, porque são questões referentes ao texto em si, que eu falaria ou faria com os estudantes se eu estivesse lendo o texto junto com eles, tá? Então, olha lá, conversando mais sobre o texto. Em qual data ocorreu o incêndio no museu? Né? Então, lá não dá a data explícita, porque lá tem a data da notícia e vai dizer implicitamente, né, que o incêndio aconteceu no dia anterior. Então, não é uma informação explícita, ele vai ter que fazer inferência ele vai ter que fazer uma conta ali. Então, por isso que se pergunta, né, como foi que você descobriu isso? Né? Então, ele vai ter que buscar essa informação, está implícita. Eu já estou trabalhando essas habilidades, né? Qual o maior desafio para os museus, de acordo com a nota da UFRJ? Né? E no texto vai dizer que o desafio é dar conta do pouco recurso que é destinado das políticas públicas para esse tipo de manutenção do patrimônio. Né? Aí o texto, olha lá, o texto revela, ele revela um tom de satisfação ou de lamento. Né? O texto, ele tem a todo momento, ele tem um tom de lamento. É lamentável que aconteceu isso. Né? E aí a gente pergunta, olha, quais vocábulos do texto expressam esse tom? Grife-os e transcreva-os no seu caderno. Vocês percebem que aqui é uma questão que está trabalhando com eles a compreensão do texto. Né? Então, você dá possibilidades. Ó, é um texto de satisfação ou de lamento? Se ele responder que é de lamento, ele vai ter que buscar esses vocábulos. Como que você percebe isso? Em quais palavras, né? A partir do texto, quais medidas poderiam ser tomadas a fim de evitar o acidente, né? Que aí o diretor do museu ele vai falar das políticas públicas. Aí traz algumas questões que ampliam um pouco mais, né? Olha lá, enquanto você lia o texto, você se lembrou de alguma notícia semelhante envolvendo incêndio em patrimônios culturais? Se sim, diga quais, né? Diga quais. Na época, há pouco tempo, né, dessa atividade, tinha saído nas mídias aí a questão do incêndio da Catedral de Notre-Dame, na França, né, em Paris. O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Então, aqui a questão é perceber se o estudante consegue, através do texto, fazer uma conexão com o cotidiano, o dia a dia, para ver se faz parte da realidade dele. Né? Senão, a gente vai aprofundar a questão depois. Né? E o texto trazia também uma fotografia. Analise a fotografia que acompanha a notícia, considerando o efeito criado pelo contraste de cores, a presença de luzes, de sombras, né? E etc. E pergunta, que efeito essa imagem provoca no leitor? Então, era uma foto, ela era vermelha, né? Porque era bem de frente, da fachada do prédio, né? Do museu, e o fogo estava tão intenso que tinha uma visão assim, meio que vermelha, parecia um inferno, assim, de Dante, sabe? Então, o que essas cores representam? Explorar um pouco isso também, tá? Pode passar, Fer. Mais um pouquinho, né? E aí, depois, trazia numa quarta etapa uma atividade de expansão do texto. Então, agora que eu já trabalhei o texto, ou seja, já compreendi o texto, eu posso expandi-lo. Tá? E aí, nessa atividade, era sugerido o quê? A partir da orientação do seu professor, a turma será organizada em grupos para a realização de uma atividade de pesquisa. Então, olha só, então vamos ampliar aquele conhecimento. Vamos fazer uma pesquisa, vamos alguma outra atividade. E aqui era sugerido, olha, pesquise sobre um artefato que se perdeu no incêndio em 2018 no Museu Histórico Nacional. Ou se perdeu, ou que foi resgatado após a contenção do fogo. Porque a notícia falava que muitos objetos se perderam, né, que tinham um valor histórico que não volta mais. E tinha uma lista, né? Tem uma lista que foi feita, inclusive saiu em alguns jornais, uma lista depois, uma espécie de inventário do que se perdeu, né? A ideia é que eles pesquisassem um pouquinho, né? Sua pesquisa pode ser realizada em sites, jornais ou revistas atuais,
e prepare com o seu grupo um cartaz no qual estejam as seguintes informações. Aí tinha 7 itens, eu coloquei só os 3 primeiros, né? O título do cartaz com o nome do artefato, a imagem do artefato, a legenda da imagem, né? Com a foto, né? A fonte de onde você tirou a fotografia, e tinha outros itens mais. Mas aqui a ideia é a gente pensar, olha, trabalhou-se um texto e expandiu, né? Saiu do texto, foi para outra realidade, que é a nossa realidade cotidiana. Tá? Então, aqui está um exemplo que eu considero importante de pensar, né? Importante para pensar as estratégias de leitura no quesito questionamentos, né? Para a gente qualificar mais nossas questões. Então, quando se for trabalhar um texto, pensar, né? Olha, eu posso preparar questões magras e questões gordas, né? Ou seja, questões objetivas que estão ligadas à análise do texto em si, e posso trabalhar questões mais subjetivas que visam, de certa forma, estimular o estudante a fazer esse movimento de crítica pessoal, de análise mais pessoal, né? De posicionamento, né? Tendo essa possibilidade, eu preciso entender que em 3 momentos eu posso trabalhar com essas questões. Né? No momento antes da leitura do texto, então eu posso colocar aí 2 perguntas, uma pergunta sobre alguma coisa relacionada ao assunto, que facilite a leitura dele, que vai ajudar ele a compreender o texto depois, perguntas sobre o texto, para que ele possa ir respondendo conforme lê o texto, né? E um conjunto de questões posteriores ao texto, questões de análise do texto, questões de análise crítica do texto, e eu posso expandir isso, levando esse olhar dele para fora do texto, ou seja, trazendo para uma conexão com a realidade, né? Uma conexão com a realidade local, mas também pode ser uma realidade mundial, tá? Vamos ver aí o que vocês têm para nos dizer. Né? Ah, tem mais uma etapa, verdade, Fer, bem lembrado. A etapa 5 da atividade é a última, que é uma sistematização, uma avaliação, né, que a atividade traz. E que utiliza aquele recurso do caderninho que eu aprendi, né? Eu confesso para vocês que eu tinha um preconceito muito grande, eu não gostava de trabalhar com essa atividade do caderninho, né? Quando tinha no caderninho aquela parte o que eu aprendi, e em filosofia o material traz, em vários momentos traz esse o que eu aprendi, né? Eu aprendi a lidar melhor com esse material, porque se a gente dá elementos, principalmente, não deixar solto só o que eu aprendi, mas dar alguns elementos para ajudar esse estudante a escrever o que ele aprendeu, né? Por exemplo, você vai fazer o que você aprendeu a respeito desse ponto. Se você pontua, a qualidade vem melhor, né? Então, aqui nessa atividade, trazia justamente isso, ó. Escreva uma resposta para a seguinte pergunta: qual a importância da preservação da memória para o conhecimento da história da humanidade? Né? Então diante de todo esse movimento que foi feito, né, dessa sequência de atividades, né, numa sequência didática, ele consegue responder qual a importância da preservação da memória, que é, na verdade, essa pergunta, ela é a habilidade que a gente leu lá em cima. Ela não é outra coisa, é a habilidade transformada em pergunta. Se ele conseguiu responder essa pergunta, na socialização aqui, como é proposto, né, a gente vai poder perceber. Se ele conseguiu responder, ele atingiu a habilidade. Eu já fiz uma avaliação, né? Avaliação de final, por exemplo. Né? Não escrita necessariamente, mas como ele vai escrever, né? Ele vai registrar o que ele aprendeu, pode inclusive valer um pontinho de nota aí. Né? Então a gente percebe que tem essa possibilidade, tá? Nós temos aqui o professor Ivan, colocando os trilhos da Sorocabana, patrimônio histórico, TV Fronteira, né? Olha, tá no momento ali da atividade de expansão, né? A Betânia colocava, eu gostava muito dessa atividade, pois ela sempre dava para o aluno direcionar e sistematizar tudo aquilo que o aluno conseguiu captar na sequência de atividade, né? Na sequência
na sequência de idade, na sequência das atividades do caderno, né? Muito bem, professora, ela é uma atividade de síntese, né? Sem contar que trabalha a capacidade sintética, né? Sintetizar em um parágrafo, né? O professor Aguinaldo coloca usado tudo do caderno ou mais ou menos de tempo. Acho que eu não te entendi, professor. Usado tudo do caderno ou mais ou menos de tempo. Se quiser abrir o microfone, professor, para explicar, eu não consegui entendê-lo. Eu trabalhava tudo que estava no caderno, com mais ou menos tempo. É isso. Ah, tá, entendi. Com mais ou menos tempo. Adaptava, né? Adaptava a questão do tempo que tinha e conforme os estudantes iam interagindo, né? O transporte do vagão para o museu, né? Que foram os objetos que foram sendo perdidos também, né? Em alguns aspectos. Professor colocando. A professora Viviane coloca, desenvolvi essa atividade sobre o museu com os meus alunos, foi muito produtiva. Bacana, professor. Esse feedback é importante, né? E a Betânia coloca, eu sempre atribuía nota a essa atividade, pois eu acreditava ser uma produção valiosa. Perfeito. Perfeito, perfeito. Muito bem, gente. Passa mais um, Fer. Mais um. A gente viu que o texto ele pode ser incompreensivo, pode demandar um tempo que a gente não tem, pode ser cansativo, pode ser um tempo perdido, pode ser trabalhoso, né? A gente viu isso no começo. Mas existem várias possibilidades. Uma delas é o trabalho com as estratégias. Não vai salvar os passageiros, tá? Aqui eu trouxe uma foto deles minutos antes de decolarem, né? Então aqui eles fizeram uma foto posada. A gente vê assim, nós não vamos matar os nossos alunos se nós não fizermos uma análise de texto. Isso é fato, né? Mas a gente precisa perceber o quanto o texto ele é importante na nossa vida, na nossa história, na nossa rotina, né? Mas o texto não é importante por si só, ele é importante porque alguém lê esse texto, né? Interpreta, decodifica, toma posicionamento a partir disso, né? Toma decisões, né? E aqui nós temos, infelizmente, uma história trágica, mas uma história que vale a pena resgatar para a gente, de certa forma, se organizar também, né? E ver o que é possível a gente fazer para ajudar essa molecada que está aí no ensino, que tem preguiça de ler, que não consegue escrever, né? É um desafio grande para nós, tá? Depois, o próximo slide, acho que são as referências, Fernando. Eu queria agradecer a todos vocês. Nós estamos já no horário, nós estamos às 10 horas. Esse novo horário nosso de formação. Né? Agradecer a paciência mais uma vez, a paciência de vocês comigo, né? E a colaboração. Sim, quem gostaria de falar? Ione. Por favor, é Ione. Nós iremos até agora 10 horas pela D, só? Isso, até às 10. Aí depois é centro de mídias, porque diz que é até 12h15. Aí depois continua as atividades. Então, mas aí é centro de mídias depois? Eu não me recordo agora. Fer, você lembra, Fer, se é... Porque nós somos pela escola das... Vocês já fizeram escola? Então Então agora é centro de mídias. Pessoal, depois centro pode, de mídias Fernando, começar. Já vai começar, né? Mandar o link, por gentileza, da DE, para eu responder o questionário, fazendo favor? Sim, já vai disponibilizar. Verdade, Fernando. Põe no chat pra gente, por gentileza. Você tá com ele aí? Já vou colocar. Eu agradeço. Oi? Não ouvi, Fernando. Já vou colocar. Tá. Tá, joia. Eu agradeço, tá, gente, a participação de vocês. A Iracema colocou aqui também. Aprender a ler significa aprender a ser ativo na leitura, né? O professor Rafael está dando uma sugestão também de leitura. Esse texto, ler um texto de filosofia do Antônio Joaquim Severino, muito bom, Rafael, obrigado pela contribuição, eu agradeço mais uma vez vocês, tá? Vou deixar aqui, o Fernando vai pôr o link, aqui o link, ele também já está disponível lá no blog, tá? Da diretoria. E agradeço mais uma vez, tenham um bom dia, um bom trabalho ainda em continuidade. Na semana que vem nós não temos a TPC da DE, né? Que agora ficou uma semana sim, uma não. Na outra, que é o dia 15, nós teremos por área. Então vai ser História, Geografia, Sociologia e Filosofia juntos.
e aí depois só dia 29 com o professor Edivaldo, tá bom? Bom trabalho a vocês, a gente se vê no próximo encontro nosso.